é com muita alegria e com muita honra que eu faço esse trabalho junto com vocês nesse último dia. Aliás, é meu último dia de escala, né? Então, eu só... Desse ano, sim. Então, eu só venho o ano que vem. E inspirada nisso, eu trago um tema pertinente a esse fechamento, que eu chamei de fechamento de ciclo. É um fechamento de ciclo, né? Todo fim de ano, a gente fecha alguma coisa. E assim, considerando essa linha de tempo, do começo ao fim, esse fechamento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é passado e futuro, não é? Isso é um fechamento de ciclo. E passado sempre considera uma revisão dos nossos atos. E o futuro? O futuro leva a considerar o quê? Um planejamento. Né? Então, quando eu faço um planejamento, eu estou considerando, eu já estou trabalhando, eu já estou meditando, eu já estou pensando no meu comportamento futuro. Né? Mas baseado em quê? No meu passado. Né? Eu tenho que ver tudo que eu acertei, tudo que eu errei, errar no sentido de que foi difícil, né? Não errado porque errei, não sabia, não, porque eu não sabia direito, então tento, faço de novo. Então, eu não sei se todos aqui estavam no meu último encontro, e eu falei sobre a Armênia, vocês lembram? Porque na Armênia é o único país do mundo que faz uma festa ao Santo Tradutor. Não sei se vocês lembram disso. E, inclusive, é uma cidade chamada Yerevan, e que essa homenagem é feita a esse santo porque ele traduziu a Bíblia. Então, todo mundo se comoveu, agradeceu e percebeu o benefício que ele teve, que eles tiveram, ao ler um livro que foi traduzido. Né? Daí eu já nem sei, mas deve ter sido do latim ou do grego, não sei. Mas, enfim, foi a primeira tradução que eles, os armênios, tiveram em mãos e ficaram muito agradecidos. Então, eu achei muito interessante, e considerando que damos sempre importância ao autor, né? A gente sempre esquece do tradutor. Quem é o tradutor? Normalmente é um invisível, não é? A gente nem sabe. Muitas vezes a gente nem olha ali o Gentili, né, Kardec? Oi? Eu sei que você traduziu o Livro dos Espíritos. Pois é, eu ajudei a traduzir o Livro dos Espíritos, e nós pegamos um bom tradutor antes e comparamos, né, a língua francesa da tradução do Gentili com a língua daquela época. E com uma visão aguçada do professor Vladimir, que é cientista, ele via em algumas palavras que aquela tradução podia mudar o sentido. E foi por isso que nós trabalhamos em cima dessa tradução. E de fato, a tradução, e é onde eu queria chegar, porque nós, espíritas brasileiros, por que nós conhecemos o Livro dos Espíritos? Porque alguém traduziu para nós, né? Desde lá do começo. Então é preciso lembrar que o nosso crescimento intelectual e moral, sem essa figura do tradutor, seria muito limitada. Teria se perdido todo o conhecimento trazido por tantos encarnados em vários pontos do planeta. Então, realmente, quando eu soube desse santo tradutor, eu me inspirei, então, no Livro dos Espíritos. E porque ele ultrapassa várias fronteiras,
aplicando o acesso a muito conhecimento, tanto consolo quanto reflexão. E eu tive a curiosidade de olhar na internet, o que eu apurei, ele foi traduzido do português, tem inglês, espanhol, alemão, japonês, húngaro, russo, esperanto, finlandês, árabe, polonês, hebraico, chinês e quem sabe outros. Mas então a gente percebe que avançou muitas fronteiras. Chinês. Principalmente esses orientais, eles gostam muito de entender como é que funciona a filosofia de outras culturas, né? de outras descobertas. Então eu proponho que a partir dessa ideia a gente possa homenagear, sabe quem? Os nossos mentores espirituais. Porque eles também são invisíveis e a gente pouco se lembra deles. Às vezes a gente se lembra numa oração, algo assim. Mas a pergunta é, quem são eles, né? Quem são mesmo, né? E que papel, que propósito eles cumprem? A gente sabe que eles estão do nosso lado para nos proteger, mas qual é a importância? Né? E aí me lembrei Allan Kardec, que é o nosso mentor, quando a gente está estudando o Livro dos Espíritos, Jesus, obviamente, mas tem tantos outros. Entre eles, me lembrei do Gandhi, do Luther King, Dalai Lama, Mandela. E isso significa o quê? Como nós sabemos, que desencarnou, a obra continua. Se continua, eles podem ser mentores? Pois é. Quanto mais elevado, mais a responsabilidade de ajudar como mentor, porque mentor faz esse trabalho de ajudar. Agora, a gente não pode esquecer também, por exemplo, a gente vai pegar Allan Kardec, acho melhor. Você pega Allan Kardec, será que ele vai poder inspirar alguém que está estudando muçulmano, por exemplo? Nada contra muçulmano, mas, sabe, ele está numa linha, o outro está em outra linha. Então, o mentor é aquele que está perto daquilo que a gente está pensando, acreditando, desenvolvendo. Por isso que, muitas vezes, o mentor, dependendo do que eu penso, do que eu acredito, o mentor não dá conta, né? Não é que não tem. Ele não dá conta de mandar uma inspiração, se eu estou muito contrário a ele. Com meus pensamentos negativos, por exemplo. Né? Aí, como é que eu faço? Quanto mais pensamento negativo, mais sozinha eu fico. Sim. Não podemos acreditar nisso? Faz lógica para mim. Então, precisamos sempre considerar que esses invisíveis, eles trabalham numa organização complexa na pátria espiritual. Porque querer ajudar, quer. Pode. Agora, como é que fica essa relação? Então, o que nós podemos dizer quando você disse que eles são evoluídos? A única certeza que a gente tem para dizer que eles são evoluídos é que eles desenvolveram as aptidões inatas. Lembra quando a gente fala das faculdades? São 30 e poucas, 35, 36. Então, essas faculdades, elas são dadas para nós ao sermos criados. Ou seja, todos nós temos essas aptidões. Então, se eles conseguiram,
Significa que todos nós podemos conseguir, porque as aptidões estão lá, igual a todos. Basta o quê? Fazer o que eles fizeram. Né? Então, o ponto que eu chamo a atenção, então, esses espíritos evoluíram nas suas aptidões, que são as faculdades, em patamares altíssimos e que hoje se dispõem a ajudar outros a chegar no mesmo patamar. Então, eles querem ajudar, podem ajudar, desde que nós estejamos ligados na mesma sintonia. Temos que ter certeza que fazer parte desse projeto incrível de ascensão espiritual é uma decisão nossa. É uma decisão nossa. Porque nós temos todos os materiais, instrumentos, capacidades possíveis. Parece um clichê falar isso, não parece? Mas é verdade. É que é difícil de pôr em prática. A gente sabe disso. Aí acho que entra uma situação assim, tipo, somos visíveis num determinado momento e somos invisíveis em outro momento. Claro, né? Então, essa conexão entre esses dois mundos, o visível e o invisível, que tem um propósito despertando da jornada, é alcançado mediante, então, o que seria? Mediante a meditação, a concentração, a oração, a experiência. Então, esses é colocar em prática as aptidões que nós temos. Então, eu posso pensar? Posso. Qual é a qualidade do meu pensamento? Eu posso orar? Posso. Como é que eu oro? Eu tenho experiência? Claro que eu tenho. Só acordei e já estou tendo experiência. Fui dormir e estou tendo experiência. Qual é a qualidade dessa experiência? Né? Tudo isso são questionamentos que, quando formos fazer o nosso planejamento, né, já que estamos falando do planejamento, do futuro, se não fizermos ainda, já está na hora de fazer. Porque estamos exatamente nesse momento. Né? Estamos no fim do ano, 2022 terminando, né? Então nós temos que fazer essa meditação. Da onde eu estou, para onde eu quero ir. Porque assim, ao longo da história, a gente percebe que inventaram muitos protetores, né? Protetores de madeira, protetores de gesso, protetores de imagem, estatuetas, tudo isso. E o que aconteceu conosco, seres humanos, com tudo isso? Se não estamos dormindo ainda, mal acordamos. Mal acordamos. Porque tudo isso, que é dessa história, do ensinamento, da espiritualidade, não atingiu a nossa essência de senso crítico. Nós concordamos até hoje com tudo que vinha. Né? Estatueta, porque é dos milagres, porque a gente acreditava, não sei o quê. Tudo a gente acreditou. Então, vamos planejar a falar assim, mas eu tenho que acreditar por quê? Talvez isso faça uma grande mudança e talvez isso nos conecte com o nosso mentor. Porque o nosso mentor, abro um parêntese aqui, ele participou do nosso planejamento reencarnatório. Ele participou. Por isso que ele é mentor, porque ele está junto com a gente para nos inspirar a não nos perdermos do nosso próprio planejamento de vida reencarnatória.
Então ele vem e fala, ó, não sai daqui, tenta fazer aquilo, tenta descobrir, sabe? É isso, ele não traz solução. Ele não está ali para trazer solução. Ele está, no meu entender, ele está ali para aguçar a nossa vontade de descobrir. Mas então, continuando o texto, a boa notícia é que nosso mentor continua cumprindo o seu papel. Ele está cumprindo o seu papel. Se a gente não está, não sei. Mas que ele continua tentando chegar perto da nossa mente, né? Ele está. Ele não interfere, mas nos inspira. Então nós temos mesmo é que escutar, escutar e escutar para sair desse sono que a gente está falando. Sono da ilusão. Que alguma coisa vai acontecer e vai resolver minha vida. Um milagre, né? Que a gente acreditou em milagre. Quanto tempo? Quando a gente fala que nós somos responsáveis, pela lógica não existe milagre. Não tem determinismo. Depende do, né? Alguém pode estar até me questionando, mas como não tem milagre? É disso que eu estou falando mesmo. A coisa não acontece. O milagre existe na solução resolvida, mas entre você e a solução tem um caminho. Você pode chegar lá? Pode. Esse é o milagre. Né? Até me perguntei a mim mesma, né? É Deus que determina o quanto eu vou crescer? O que vocês acham? Então. O autoconhecimento, a autoevolução é toda da nossa responsabilidade. Então, o que nós estamos dizendo, quando a gente fala que temos que escutar, que cuidar, é continuar desenvolvendo nossas aptidões. Então, o nosso livre-arbítrio, todo mundo é livre, todo mundo pode escolher, mas as consequências é de cada um, e as consequências são só e puramente para analisarmos a escolha. Não é assim? Então, não espere o lugar ideal, o dia ideal, o momento ideal. A chave é sua comunicação com você mesmo e com seu mentor, porque ele participou do seu planejamento reencarnatório, conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos, e essa conexão deve fluir e ser eficaz. E tem uma frase de um filósofo que disse: quando há pontes, né, entre o mentor, o mundo espiritual e o mundo material, a ponte entre duas coisas e não um muro, o propósito acontece. Esse é o milagre. Né? Então nós estamos sempre cercados. Eu percebo que o mentor é para nos dar a certeza que nós estamos sempre cercados de pessoas confiáveis. O que vocês acham? Essa palavra que me veio na cabeça. Confiável. Confiável, que eu posso acreditar. Porque assim, às vezes, não é por falta de desconfiança, mas ninguém sabe exatamente o que se passa com a gente. E o outro, quando dá uma opinião ou dá um palpite, ele dá mediante as experiências que ele teve. Não quer dizer que ele foi, maldoso, né? Tem os maldosos também, não vamos esquecer. Mas a maioria que convive com a gente não é. Mas mesmo assim, a gente tem que considerar essas intuições. Elas são mais confiáveis.
Falamos na linha do tempo, temos o passado e o futuro. Aí a pergunta é, por que nos preocupamos tanto com o futuro? Por que a gente sabe que o futuro pode não acontecer o que a gente está semeando? Né? E o futuro, na verdade, para a gente serenar essa resposta, é saber semear o presente. No presente, você vai fazendo de boa qualidade, com a solução ideal para aquele conflito, para aquele problema, não tem mágica. O resultado vai ter que ser bom. Porque você fez o melhor. Então, o medo do futuro é alguma coisa que está acontecendo no presente. No presente, hoje eu não confio. Então, hoje eu estou preocupada. Mas se hoje eu não estou preocupada, eu confio. Então, aqui, o que semeamos quando estamos nos momentos de bastidores ou de palco? Porque muitas vezes nós estamos ou dos bastidores ou no palco da vida, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente, pela experiência, a gente fica com medo. Mas não percebe que já esteve nesse papel de palco e de bastidores. E não é assim. Você tem que ser protagonista. Quando encerramos um ciclo, nós estamos falando que às vezes a gente está encerrando o ano, às vezes a gente está encerrando uma amizade, às vezes a gente está encerrando um trabalho, um encontro, alguma coisa. E aí a pergunta é, o que me prende a este ciclo passado? O que me prende? Por que não? Sim, isso é positivo, né? Mas tem gente que não quer sair daquele ciclo, quer ficar amarrada ali. E a pergunta é, mas por que você quer ficar ali? Acabou? Não acabou? Você está percebendo que acabou? Aliás, eu acho que a analogia do fim do ano, quando a gente faz a festa de fim de ano, a gente estoura balão, faz festa, champanhe. É isso que a gente tem que fazer quando acaba alguma coisa. Né? É perceber que um novo está chegando. E a gente tem medo. E a gente tem medo. Então, para que o futuro venha renovado, não olhe para o que não faz mais sentido. Esse já é o passado. Não estou dizendo que devemos deixar para trás uma responsabilidade. Quando eu pensei nesse item, não olhe para o que não faz mais sentido, que está no passado. Mas eu abro um parêntese e digo, não estou dizendo que devemos deixar para trás uma responsabilidade. Porque muitas vezes, principalmente na minha profissão, eu percebo muitas pessoas que não querem mais olhar para o passado e o passado precisa ser retomado. Tipo, vamos pôr assim uma coisa bem extrema para dar uma noção do que eu estou falando. Ou um pai ou uma mãe que resolve não educar o filho. Dá o filho para adoção, pronto. Para adoção, para avó, para tia, qualquer coisa. E vai lá para a gandaia da vida.
né? Não assume uma responsabilidade. Isso já é outra coisa, né? Esse ciclo não fechou. Por mais que essa pessoa fale, mas sabe, a avó vai cuidar, a tia adora ela ou ele, a criança, deixa lá, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho... Não sei. Isso aí já não é mais um ciclo que se fechou. Se abriu e não se fechou. Então vamos pensar, não pense que fechar um ciclo é também tão... Deixar as responsabilidades. Fechar um ciclo e acabou a minha responsabilidade aqui. Temos que adquirir serenidade a respeito do futuro. Então, o planejamento, ele te dá quer dizer, você precisa considerar duas coisas, dois fatores importantíssimos quando se fala em planejamento. Primeiro, viver em plena confiança, sem qualquer previsibilidade na existência. Olha, se isso é fácil. De novo, viver confiando, sem qualquer previsibilidade na existência. O que é isso? Se eu estou falando de planejamento e estou falando que não pode ter previsibilidade, do que nós estamos, o que nós temos que pensar? Então, é o seguinte, sabe aquele ditado bem popular que diz o futuro a Deus pertence? Que você não sabe o que vai acontecer? Isso é imprevisível. Pode cair um toró e destruir a casa dos meus sonhos. E aí, o que eu faço? Então, isso é imprevisibilidade. Então, eu não posso querer sofrer e confiar, achar que tudo que eu planejei vai ser exatamente como eu quero. O que eu planejo vai me dar um norte, vai me dar uma segurança, vai me dizer, vai que está indo bem. Mas isso não quer dizer que eu não posso fazer uns atalhos, porque vem alguma coisa às vezes de fora, que não é eu, vem de fora. São essas previsibilidades. E a segunda coisa que não podemos esquecer é a certeza da ajuda que sempre vai vir do mundo espiritual. Sempre. Você pode pegar histórias e mais histórias, até as nossas histórias, né, romance da Zíbia Gasparetto, que fala de muitas dramas, né, de dramas, e você vê que no fim tem uma solução. Tem uma solução. Basta dar, né, uma serenidade no momento. Resumindo, onde devemos focar para cuidar da nossa realização? Eu pergunto, no presente, no passado ou no futuro? O que vocês acham? É difícil? Ué. É só o aqui e o agora que importa. Eu não posso ter medo do futuro. O passado já era, não posso mexer mais com ele. Então, ele se presta para eu analisar. Então, o meu presente é a minha travessia, é o que eu preciso saber fazer, saber trabalhar, é no presente. Porque a maior parte do futuro vem daí. Quando ouvimos nossos mentores, passamos a utilizar 100% da nossa capacidade facultativa, que são nossos instrumentos, e nos sentirmos perfeitos dentro da nossa imperfeição. Porque nós nascemos simples e ignorantes, então nós somos imperfeitos. Mas quando eu estou aqui no meu presente e faço algo e percebo que eu fui assertiva naquele momento,
eu me sinto bem. E que é isso que importa. Me sinto bem, porque eu fiz o meu melhor. Então, perfeito dentro da nossa perfeição, amamos e reverenciamos tudo que existe e a gente observa que existe essa comunicação que está acontecendo a partir do silêncio. Né? Então, é no silêncio, é na meditação, é no foco, é no querer realizar, é nessa travessia que a gente consegue perceber esses invisíveis, esses tradutores, né, que vêm nos ajudar. Então, tem uma palavra que chama aperfeiçoamento. Porque quando a gente está na travessia da vida, no dia a dia, nós temos que conquistar o aperfeiçoamento. Então, esse aperfeiçoamento é domínio próprio, é individual. Cada um tem o seu. É um mérito pessoal, né? Então, para isso, eu lembrei de uma historinha de um cavalo que caiu dentro de um buraco muito profundo. E lá dentro desse buraco ele começa a relinchar. Relinchar que fala? É. Aí fica. E aí o pessoal não tinha como tirar o cavalo de lá de dentro, não tinha jeito, porque era profundo, não tinha máquina, não tinha, enfim. Aí resolveram jogar terra, para ver, né, jogar terra para cima dele, para ele sofrer menos. Então, era essa a intenção. E cada vez que eles jogavam terra, mais ele relinchava e socava a terra, sabe? E mais eles jogavam terra, e mais ele relinchava, e mais apertava, pau. O que aconteceu? A terra foi subindo e ele conseguiu subir e sair. Né? Então, dessa história, o que a gente começa a perceber? A terra podia ter soterrado ele. Claro, se ele não tivesse tido esse insight ou não aceitar. Na verdade, ele com o instinto de sobrevivência dele, ele não se deixou abater. Então, ele conseguiu. Mas isso ilustra que as oportunidades nos promovem. Né? Então, às vezes, a gente está numa situação complicada, uma situação esquisita, difícil, uma situação estranha. A gente parece que no momento não encontra a solução, mas é exatamente essa circunstância que vai fazer com que nós nos promovemos, ganhar experiência. É ali, exatamente ali, que você está ganhando experiência. O Carlinhos estava contando um negócio da mão dele, do negócio ali. Veja bem, ele pode... ele estava me contando uma experiência de um exame que fizeram e puseram uns negocinhos, dava choquinho, sei lá o quê. Aí eu perguntei para ele, mas doeu? Ele falou, doeu. Uma mão doeu, outra mão não doeu, enfim. Tudo bem, foi a experiência dele. Mas eu jamais vou saber que dor é essa que ele sentiu, o que não sentiu. Não tem como. Não tem. Me deu uma noção. Mas eu só posso me solidarizar com ele a hora que eu fizer esse exame. Entendem? A hora que eu fizer esse exame, só aí que eu vou entender o que ele quis dizer. Ou seja, a tua experiência é tua.
não tem como o outro passar por você. Ele te dá uma noção. Parmênides, que é um filósofo, disse assim: com todas as luzes apagadas, né? Você entra nessa sala, está tudo apagado. Você não vê nada, mas quando acender as luzes, você vai ver tudo que já estava lá. Então já estava lá. Não tem novidade. É você que não enxergava. Então, o mentor está lá. A gente que não está ouvindo. Né? E quanto mais a gente tem experiência, mais a gente ouve. E veja, não é... Sim, nós estamos homenageando os mentores hoje, mas não é assim porque, mas eu não sinto, eu não vejo, eu não ouço. Não, não é nada disso. É uma coisa tão sutil, é uma coisa tão particular, é uma coisa de você ficar feliz de ter conseguido. Você pode dizer, foi meu mentor que me ajudou. Pode. Não precisa ser uma coisa sobrenatural, sabe? A mesma coisa de ir para um caminho. Você está indo para um caminho. De repente você para, não, acho que eu vou pegar essa estrada aqui e vou por aqui. Aí você muda de estrada, porque deu a louca, você mudou. Aí naquela estrada que você ia, tinha um acidente. Você desviou daquilo sem saber por quê. Você seguiu uma intuição, né? Pode ser a sua intuição, como pode ser uma intuição do seu mentor. Não, tudo é possível, tudo é possível. Nesses casos que são muito característicos, né? Aquelas pessoas que entram no avião e saem do avião, ou perdeu a passagem, não foi, o avião caiu, sei lá, essas coisas que acontecem, que o cara fala assim, não, foi a mão de Deus e tal. Essas são mais... Oi? É mais pontual, né? É uma coisa assim que isso não acontece todo dia, toda hora, né? E nós estamos falando do cotidiano mesmo, né? Do teu dia a dia, para fazer o seu futuro. E esse é uma hora que você tem que fazer um trabalho, um exercício muito minucioso, que é, quando a gente fala de oração, por exemplo, essa seria uma oração. Chegar à noite... pensar em tudo que você fez durante o dia. Olha como é difícil. Imagina, você deita, você já está dormindo, né? Você fica pensando. Mas é mais ou menos isso que teria que abrir as portas desse além que a gente está falando. Dormir, deitar e pensar, hoje eu fiz isso, mas aqui, puxa, podia ter feito assim, podia ter feito assado. Falei isso, não, mas eu podia ter falado aquilo. Eu não sei se a pessoa entendeu, então vou refazer, vou falar aquilo outro. É desse jeito. Não é? E aí sim você se especializa, vamos dizer assim. Bom, uma última coisa, nós temos ainda 10 minutos, que eu acho interessante, para quando a gente fala de se aperfeiçoar, de trabalhar consigo mesmo, é a palavra. Né? A palavra. A palavra tem um peso, gente, que vocês não podem calcular. Então, eu começo considerando o seguinte, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. É fácil isso? Não. Quantas vezes a gente diz sim e depois vira não, e quantas vezes a gente fala não e vira sim e vira uma confusão? Então, antes de falar, pensa muito antes de falar. Olha, eu estou lembrando agora. E nunca mais esqueci a cena desse filme. Quem sabe alguém lembra do nome do filme? Eu não estou lembrando o nome do filme agora. Mas é assim,
a mulher tinha um problema com o marido dela. Sei lá, nem lembro qual era o problema. Mas de anos e anos, ele era político, acho, não sei o que era. Eu sei que eles não combinavam. Ela falava uma coisa, ele fazia outra e assim foi. Um dia, ela virou para ele e falou assim, se você fizer de novo tal coisa, eu não falo mais com você. Ela falou isso. E adivinha o que aconteceu? Ele fez tal coisa. Ela simplesmente não falou mais com ele. Quando ela queria ou precisava responder para ele, ela chamava alguém, falava, olha, fala para ele. Ela não falava com ele, de conversar. Ele falava, por favor, responde. Mas não sei o quê. E ela conseguiu ficar assim pro resto da vida. Só com ele? Só com ele. Só com ele. Eu nunca vi coisa igual. É um filme verídico. Era uma história real. Eu vou tentar lembrar o nome, depois eu conto para vocês. Porque me impressionou demais. Isso é o que seu sim seja sim, seu não seja não. É quando você já aturou ou acha que já não... acabou o ciclo, né? Ali. Não falo mais com você. Ela não brigou, não saiu de casa, não fez nada. Não falo mais com você. Gente, foi incrível. E aqui, quando eu falo da palavra, que a sua palavra seja impecável, é muito difícil, é simples, mas é muito difícil. Então, por que eu estou falando da palavra? Porque ela tem poder que você tem que criar. Aliás, a palavra cria... Sabe quando nós, espíritos, falamos que plasmar? O que é plasmar? A palavra plasma. Exatamente isso que a palavra faz. Ela cria, ela plasma, ela faz acontecer alguma coisa. Então, o poder que você tem de criar, um potencial que recebemos como foram criados, é por meio dela que você manifesta tudo, independentemente do idioma que você fala, independentemente se você está traduzindo, né? E a sua intenção se manifesta pela palavra. Porque se você não abrir a boca, ninguém sabe o que você está pensando. E se eu falo, é aquilo que eu vou acreditar. Porque você falou. Então, a palavra não é apenas um som, um símbolo, uma força, né? A palavra é um poder que você tem para aprender ou ensinar. Ou você acaba com a vida de alguém com a palavra, ou você levanta alguém com a tua palavra. Vocês sabem disso, né? Então, depende de como ela é usada, ela pode libertar ou escravizar. É pura magia. E quando eu usei a palavra magia, eu lembrei da magia negra. Lembra que todo mundo falava magia negra, magia negra, magia... Mas a palavra, ela pode ser magia branca. Então, o que é? Só magia, né? Ou é uma magia, mas ela pode se tornar negrita, né? No sentido de... Não, mas ali eles usavam como coisas assim, de efeitos sobrenaturais, né? Magia. Não, a palavra é mágica. Nesse sentido, então nós fazemos mágica o dia inteiro e a gente não se apercebe. Então, a mente humana é como um terreno fértil onde sementes estão sendo plantadas continuamente e essas sementes são, sabe o quê? O que elas são? Quando a gente está falando de palavras, as palavras são sementes, sementes que a gente está jogando para o outro, às vezes até para nós mesmos. Mas o que é? As opiniões são sementes. Ideias são sementes. Conceitos
né? Palpites, afirmações, fofocas e etc, e etc, e etc. Né? Tudo isso são sementes que a gente está jogando assim e a gente nem percebe o bem ou o mal que a gente... Às vezes a gente não percebe nem o bem que está fazendo, mas isso é tão mais difícil, né? Porque, infelizmente, nós não somos assim tão puros, tão elevados. Então, um temor ou uma dúvida plantada em nossa mente, ela é capaz de gerar um drama infinito na nossa vida. Então, vamos cuidar das palavras nesse fim de ciclo como proposta para o começo de 2023. A minha palavra tem força. E não é só... Bom, vocês sabem, em casa, conversando com alguém, você é um poder. E a gente não percebe que a gente é um poder. Meio que terminando aqui, se você quiser transcender o nível de existência, se quiser ser livre, você precisa usar as palavras mágicas, boas, né? Brancas. Então, todos temos o mesmo tipo de cérebro, lógico. Né? O cérebro é igual para todo mundo, assim como os olhos são todos os sistemas. E as potencialidades, nossas faculdades também. Então, gente, vamos nos conhecer, vamos saber quais são nossas potências, nossas capacidades, quais são as sementes que a gente joga, quais são as sementes que a gente recolhe, né? E que a gente aduba dentro de nós mesmos. Isso faz uma grande diferença. E termino aqui com Guimarães Rosa, ele falou assim, olha, a realidade não está na saída e nem na chegada. Ela se dispõe para nós no meio da travessia. De novo, né? Então, essa realidade que a gente busca, essa verdade que a gente busca, está no dia a dia, com esses cuidados todos que nós temos que ter.